Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar aí pela internet. E se você já acompanha o canal, você já deve saber que há um tempo atrás eu postei um vídeo, na verdade foi o primeiro vídeo do canal, explicando para vocês o que é um clássico. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, onde eu vou apresentar 5 dicas de como ler um clássico e de como melhorar o seu hábito de leitura. Porém, desde já, eu já gostaria de pedir para você, por favor, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante e comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de leitura que você acha que eu deveria ter falado aqui ou que você queira compartilhar aqui com a gente. E a primeira dica desse vídeo é uma dica meio óbvia, pode parecer até frase de coach, isso que eu vou falar aqui agora, mas não tenha medo, porque geralmente quando a gente pensa em clássico, a gente pensa em um tipo de livro que é super mega hiper difícil de se ler, um livro muitas vezes impossível de se ler e que somente pessoas muito inteligentes têm a capacidade de ler. Porém, não é bem assim que acontece. Primeiro porque se esses livros fossem impossíveis de serem lidos, ninguém os leria e eles não seriam clássicos. Segundo, não existe livro impossível de ler, existe apenas livro difícil. Então, se você está com vontade de ler um livro ou com vontade de ler um clássico, não tenha medo, simplesmente abra e tente ler. Caso você não consiga, não é vergonha nenhuma abandonar a leitura. Inclusive, eu acho melhor você abandonar uma leitura do que ler um livro inteiro, mas não entender nada do que está lá. Já a segunda dica, ainda aproveitando o gancho da primeira, insista na leitura e não tenha preguiça de ler. Porque veja bem, na primeira dica eu falei que não é vergonha nenhuma você abandonar o livro caso você não consiga ler. E realmente não é problema nenhum fazer isso. Só que muitas pessoas abandonam um livro sem nem sequer ter tentado ler o livro. Muitas pessoas leem apenas um parágrafo ou um capítulo e já desanimam, já falam que o livro não é para elas, que é um livro impossível de ler, que elas nunca vão conseguir, e já deixam um livro de lado sem nunca ter tentado de fato ler a história inteira. Se você leu o livro pela primeira vez, ou leu um capítulo ou um parágrafo e não entendeu muito bem o que estava lá, leia uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, leia quantas vezes for necessário até que você consiga entender. Uma coisa que pode ajudar muito nesses casos é a leitura de textos de apoio que você pode encontrar facilmente na internet e a leitura dos pós-fácios e dos prefácios que tem no livro, porque geralmente a gente menospreza um pouco os pós-fácios e os prefácios. Só que se você parar para ler, eles ajudam muito na compreensão do livro e da história. Isso aconteceu comigo quando eu li Grande Sertão Veredas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui atrás de mim, mas essa minha edição aqui de Grande Sertão Veredas, da Companhia das Letras, logo no final do livro, tem alguns textos que foram escritos por críticos literários e por estudiosos, e esses textos me ajudaram muito a entender mais acerca do livro e a entender mais acerca da história. Já a terceira dica é também uma dica muito importante, que muitas vezes ali na hora da empolgação a gente acaba esquecendo, mas que faz uma grande diferença, é reconhecer os nossos limites. Não adianta nada você tentar ler um livro sendo que você não está num momento emocional ou intelectual propício para aquela leitura. Esse tipo de coisa é uma coisa que acontece muito na escola, porque geralmente o nosso primeiro contato com os clássicos é no ambiente escolar. E uma coisa que acontece muito são pessoas de ensino médio que nunca desenvolveram o hábito da leitura, tentando ler livros como os livros de Machado de Assis, de José de Alencar, tentando ler livros como Os Lusíadas. E assim, a leitura, querendo ou não, ela é um exercício. Então, não dá para você tentar correr uma maratona se você não consegue ir de casa até a escola a pé. Da mesma forma que não dá para você ler um livro muito complexo, sendo que você nunca desenvolveu esse hábito da leitura antes. Então, reconheça os seus limites. Se você ainda não tem uma experiência muito grande de leitura, comece por livros mais fáceis e ao decorrer do tempo você vai aumentando aí a dificuldade. 2 livros que eu indico muito são O Cortiço, da Luísa de Azevedo, e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. São 2 livros muito bons e ainda por cima fáceis de compreender. A Morte de Ivan Ilitch é um clássico da literatura russa
e O Cortiço é um clássico da literatura brasileira. E a quarta dica é uma dica que é muito importante não somente para a leitura de clássicos, mas para a leitura de qualquer livro, e que é uma dica muito importante para a sua vida também, que é dedique-se e planeje-se. Outra vez, essa dica pode parecer um pouco frase de livro de autoajuda, só que seguir um planejamento de leitura é algo que ajuda muito a administrar e a coordenar melhor aquilo que você está lendo. Porque para que você transforme a leitura em um hábito, você primeiro precisa implementar ela na sua rotina. E a presença de um cronograma e de um planejamento ajuda muito nesse quesito. E assim, não precisa ser uma coisa muito complicada, pode ser algo simples. Por exemplo, esse ano eu adotei um esquema de planejamento, onde eu separei 12 livros para ler ao decorrer do ano, sendo que, de acordo ali com o planejado, eu teria que ler um livro por mês. Hoje, nesse mês, eu estou lendo o livro Anna Karenina, do Tolstói, sendo que antes dele eu li Quincas Borba, do Machado de Assis, e inclusive logo vai sair resenha de Quincas Borba aqui no canal, então fica atento para você não perder. Para que você consiga transformar a leitura em algo da sua rotina, você precisa dedicar sempre um tempinho do seu dia para ler. Pode ser tanto no fim do dia, ou no começo, ou até no decorrer do dia. Sempre dedica um tempinho da sua vida para parar e ler. Algumas vezes você vai ler mais, outras vezes você vai ler menos, só que esse tempinho diário que você dedica para a leitura é muito importante para você manter esse seu desejo e essa vontade de ler acesas, porque uma coisa que acontece muito é você ficar parado por um tempo, né? Você parar de ler por um tempo e depois, quando você volta a ler, você já não volta com toda aquela energia que você tinha no começo. Então, sempre se esforça para tentar manter essa sua vontade de leitura acesa aí dentro de você. E a quinta e última dica é uma dica que eu sigo fielmente, que eu recomendo que vocês sigam também, que é faça anotações. Basicamente, use e abuse de post-it, de marca-texto, enfim, tudo que você puder usar para fazer anotação, use. Ó, para vocês terem noção... Eita, calma aí. É isso que eu quero dizer quando eu falo de usar e abusar de post-it. Algumas pessoas têm o costume de fazer anotações no próprio livro. Eu, particularmente, não tenho esse costume, eu não gosto de escrever no próprio livro, mas quando eu quero anotar alguma coisa que eu achei importante, o que eu faço? Eu anoto num post-it e colo o post-it no livro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, mas eu faço desse jeito, tá vendo? Eu escrevo aquilo que eu quero no post-it e depois eu só colo o post-it no livro. Eu acho que fica melhor, eu não gosto de escrever no livro, eu acho que fica até esteticamente mais bonito. Enfim, essas foram as dicas que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like e, como eu falei, comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de leitura que você gostaria de compartilhar ou alguma dica que eu deveria ter falado, mas eu esqueci de falar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.